Então, eu quero ler com os irmãos, e eu vou já adiantar aos irmãos sobre o que nós vamos abordar aqui hoje, para que no decorrer da ministração você já vá com esse norte para onde nós queremos caminhar. Eu quero observar com os irmãos hoje sobre a diferença entre dois termos que aparecem nas Escrituras e que há uma diferença entre eles importante de nós discernirmos, de nós aprendermos. Porque não saber a diferença sobre esses dois termos pode nos levar ao engano. Então é importante a gente saber essa diferença. E eu vou observar com os irmãos a diferença que existe entre ser justificado, ou estar justificado, e ser justo. Então essas duas afirmações aparecem nas Escrituras, e apesar de parecerem sinônimas, na verdade elas não são diferentes. Há um significado diferente entre elas. Então uma coisa é ser justificado e outra coisa é ser justo. Vamos ver a diferença entre elas. Aqui em Romanos 3, a partir do versículo 20, diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Então é a partir dessa compreensão aqui que Paulo vai entrar no assunto da justificação. Então, uma vez chegando na conclusão de que somos todos pecadores, e veja que essa declaração que Paulo ele faz, inclusive com respeito à lei, é uma declaração um tanto até revolucionária para a sua época. Muitos podem ler esse versículo e imaginar que por Paulo ter dito que ninguém vai ser declarado justo confiando na sua obediência à lei, então não há qualquer valor na lei e que por isso ela deixa de ter a sua importância. Não é isso. Como nós já sabemos, Paulo diz isso sendo um observador da Torá. Paulo cumpria a Torá. E apesar de alguns duvidarem disso, é ele próprio quem vai testemunhar a respeito de sua observância na lei. Nós vimos isso domingo passado. Em Atos capítulo 21, quando Paulo chega a Jerusalém, sobe a Jerusalém, depois, esse detalhe que é interessante ali no texto de Atos, é que o relato de Paulo chegar em Jerusalém, em Atos mesmo já diz que aconteceu depois da sua viagem entre os gentios. Veja, apesar de Atos ser um livro que na ordem em que eles estão escritos está antes das cartas dele, que ele escreve aos gentios, apesar disso, aquele relato de Atos acontece depois. Então, os textos, irmãos, os livros do Novo Testamento não estão na sua ordem cronológica. Os eventos registrados em Atos, apesar de estarem, como eu disse, antes, por exemplo, de Romanos, não significa dizer que aqueles eventos aconteceram antes de Paulo escrever Romanos. Apesar de Atos estar colocado antes de Gálatas, não significa que aqueles eventos aconteceram antes do que ele escreveu em Gálatas. Não, não é isso. Pelo contrário, no relato que o livro de Atos nos traz, quando Paulo sobe a Jerusalém, é bem claro lá, diz que essa subida dele a Jerusalém foi depois da sua viagem, da sua missão evangelística entre os gentios. Sabemos inclusive que quando ele sobe a Jerusalém, ele sobe já para a sua condenação, onde vai ser feito juízo contra ele, julgamento. Então ali, em Atos 21, ele já havia atestado isso que nós estamos lendo.
que ninguém vai ser declarado justo. De que forma? Tem um detalhe interessante que a gente precisa observar. Eu não sei se vai estar assim na tradução de todos os irmãos, mas na King James está assim: ninguém será declarado justo diante dele, confiando. Aparece aí confiando na sua Bíblia? Confiando na obediência à lei. Ele não está falando sobre obedecer à lei. Ele está falando sobre confiar na sua obediência à lei. É disso que ele está tratando aqui. Se alguém deposita a sua confiança em suas próprias obras, em sua obediência, essa confiança vai frustrá-lo, porque ele não vai ser declarado justo por causa disso. Presta atenção. Então ele está falando de alguém que confia em sua obediência, não de alguém que obedece, porque ele próprio obedecia. Então, como eu disse, ele escreve isso aqui antes mesmo do que vai acontecer lá em Atos 21. E o que vai acontecer lá em Atos 21? Ele chega lá em Jerusalém, os apóstolos, os líderes de Jerusalém, que era a sede da igreja, era Jerusalém, e voltará a ser nos dias do Messias, amém? As nações subirão a Jerusalém para aprender Torá, profecia de Isaías, isso. Então, quando ele chega lá, eles dizem: olha, irmão Paulo, surgiu um boato aí sobre você, né? Estão falando mal de você, né? Falaram mal de Paulo, meu irmão. Então quem somos nós, né, na fila do pão, né? Quem sou eu na fila do pão? Se falaram mal de Paulo, o cara que tentou ser correto em tudo, dar bom testemunho em tudo, ele mesmo falava isso: eu não quero ser escândalo para ninguém, eu tento fazer o que é correto diante de Deus, diante dos homens. E as pessoas chegando lá em Jerusalém, hein? A sede religiosa do povo de Israel, onde deveria ter um nível de espiritual maior. Chega lá, está acontecendo uma fofocaiada lá sobre Paulo. Então, irmão, acontece, amém? Se teve fofoca de Paulo em Jerusalém, meu irmão, não vai ter fofoca de você aqui em Mairink, né? Aqui, às vezes na igreja. Então, acontece, meu irmão, acontece. E aí ele chega lá, estão falando aí que você está falando para os judeus, para os gentios. Realmente os apóstolos vão dizer assim: não, o gentio, ele realmente não tem que cumprir toda a Torá, ele tem que cumprir os mandamentos que nós já prescrevemos para eles. Mas estão falando aí que você está ensinando os judeus que creram no Messias, que não precisa mais cumprir Torá, que não tem mais que circuncidar seus filhos, que não tem mais que seguir as tradições. Estão falando isso sobre você. Mas como nós sabemos, né, eles vão dizer assim: olha, para provar para eles que isso aí é mentira, está aqui uns irmãos que fizeram um voto, provavelmente era o de Nazireu, vai lá, participa com eles, porque assim vai ficar claro para todo mundo que você mesmo, vai ficar claro para todo mundo que é mentira o que estão dizendo, e que você também continua cumprindo Torá. E Paulo vai fazer isso. Ele vai para o templo, ele participa dos rituais de purificação, ele paga a oferta lá do voto de Nazireu, ele vai para o templo em Jerusalém. Isso foi um testemunho que ele deu, declarando para todo mundo: eu ainda cumpro Torá. Mas como é que fica então? E é isso que torna esse versículo aqui extraordinário, porque isso aqui é dito, meu irmão, por alguém que cumpria a Torá. Ele cumpria, mas sabendo que não era por sua obediência que ele seria declarado justo, mas pelo contrário, a Torá deixa para todos uma conclusão irrefutável. E que conclusão é essa? Ao constatar os mandamentos da Torá, a exigência que o Eterno fez ao seu povo, fica claro a constatação de que somos todos o quê? Pecadores. Por que fica claro? João vai dizer que pecado é o quê, meus irmãos? Transgressão da lei. Então você pega toda a Torá, e se você enxergar ali algum mandamento que você transgrediu, então a Torá está dizendo que você é o quê? Pecador. E ele diz que não tem como chegar em outra conclusão.
A conclusão é essa. Então, chegando nessa conclusão de que somos pecadores, vamos caminhar aqui, uma coisa leva a outra. Então, beleza, cheguei à conclusão, sou pecador. Então, como pecador, qual o destino meu? O salário do pecado qual é? Morte. Então, qual o destino então da humanidade, uma vez constatando que todos são pecadores? Qual o destino então de todos? Morte. Morte eterna, condenação eterna. Nós estávamos destinados, Paulo vai dizer isso em Efésios, à ira. E aí Deus dá a Torá, está aqui, cumpra. Mas é justamente a Torá que nos mostra que nós não cumprimos e que somos então pecadores. E aí vem o juiz, e agora? E aí então ele vai entrar no tema da justificação. Vamos ver então no versículo 21. Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas, isto é, a justiça de Deus, por intermédio da fé em Yeshua o Messias, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, e aí vem então a solução que ele apresenta para isso, sendo então o quê? Justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça, por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído. Por qual lei? Das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé. É interessante ele dizer isso aqui, porque isso é direcionado aos judeus que se gloriavam em sua obediência à lei, e aí Paulo diz, mas é justamente a lei que mostra que nós somos pecadores. Então isso faz com que todo orgulho fique aniquilado, não há espaço para orgulho. Vamos no 28. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ora, não é ele igualmente Deus de todos os povos? Evidente que sim, todos os gentios também, visto que há um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum. Ao contrário, confirmamos a lei. Mas vamos observar o 28. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Então, não compreender o que significa estar justificado pode levar alguns à conclusão errada desse texto, como Paulo mesmo já se antecipa. Ele se antecipa sabendo, olha, Paulo era realmente muito sábio na colocação de suas palavras, porque ele já se antecipa imaginando que as pessoas vão entender errado. Ele já leva para esse lado aqui, as pessoas têm uma tendência a entender errado. Eu estou usando tudo aqui para ficar claro e para que as pessoas entendam certo, mas ainda tem chance das pessoas entenderem errado. Qual é a conclusão que alguns poderiam chegar a partir dessa constatação? Que a pessoa é justificada independentemente da sua obediência à lei, que não há mais qualquer necessidade de obedecer à lei. Então, já antecipando essa possível conclusão que alguns poderiam ter das palavras de Paulo, ele fala no versículo 31, anulamos, pois, a lei por causa da fé? De maneira alguma.
Então ele já se antecipa aí quanto a isso. Mas a questão aqui que nós precisamos observar é que esse ato da justificação, então se a gente não entender, ela pode nos levar a essa conclusão errada. O que é estar justificado? O que significa a justificação? Então vamos aqui voltar ao que Paulo vem escrevendo ao longo do capítulo 3. Ele diz que todos somos pecadores. Concluindo isso, todos estávamos destinados à condenação, merecedores da morte eterna. E por que isso? Porque há uma lei que atesta isso. Nós somos transgressores. E ainda que alguém tente, como Paulo diz, refutar, ele diz que essa conclusão é irrefutável. Ainda que alguém argumente, não, eu não sou pecador, porque isso daí não vale mais. Continua valendo e continua declarando que as pessoas que transgridem são pecadoras. A conclusão é essa, não há outra conclusão. Como é que fica então a condição de uma pessoa que chega nessa conclusão? Ela pode pensar o seguinte: eu vou obedecer à lei. Se a transgressão da lei é o que me torna pecador, então eu vou obedecer à lei, e uma vez fazendo isso, eu não serei pecador e, portanto, não sofrerei a condenação. Paulo diz que isso não é possível, porque em algum momento nós vamos transgredir a lei. Então a gente vai ficar sempre nessa condição de pecadores e, portanto, merecedores da morte eterna. Como então reverter esse quadro? Como então mudar a condição de alguém que está diante de um juiz que constata na sua lei que aquele que está diante de seu julgamento é pecador? Então vamos usar esse exemplo aqui. Você vai para um julgamento e como por exemplo o Código Penal nos nossos dias, a lei dos homens, e se você cometeu uma infração contra alguma dessas leis, você é levado ao tribunal, e se ficar constatado o seu crime, haverá punição. Então é esse exemplo que a gente tem que usar. Então imagine alguém então diante de um tribunal, onde já foi dada a conclusão, já foi feita a conclusão, ele é transgressor, ele realmente pecou. Então uma vez isso sendo feito, vem a punição. E agora, qual será a punição? Como reverter esse quadro, se já foi constatado que somos transgressores? Como mudar isso? E aí Paulo diz que só tem um jeito: se nós formos o quê? Justificados. O que na prática seria, nesse exemplo que eu estou dando aos irmãos, entrar alguém dentre esse julgamento, durante esse julgamento, e assumir sobre si a culpa daquele que estava diante do tribunal para ser condenado. E se alguém então assume a culpa, o juiz justifica aquele que outrora seria condenado, ou seja, isenta ele de sua culpa. Então imagine, por exemplo, como há nos Estados Unidos a pena de morte. Esse dia eu estava vendo um caso de uma pessoa que foi condenada a 3 penas de morte e 6 penas perpétuas. Como é que cumpre, né? 3 penas de morte e 6 penas perpétuas. Então imagina, ele está preso, a sentença dele veio, acho que lá em 2010 mais ou menos. E uma vez sendo feita a sentença de morte, eu imaginaria que ele já iria para a punição de morte, seria morto. Não, ele está preso até hoje no corredor da morte. Então pensa essa situação. A pessoa está presa, foi constatado o seu crime, e ela já sabe que é dali para onde? Para a morte. Essa é ou era a condição da nossa alma. A nossa alma, irmão, já estava, nesse exemplo, no corredor da onde? No corredor da morte. Paulo vai dizer isso: o salário do pecado é a morte, não tem outro fim. Então nós estávamos no corredor da morte.
E por nossas transgressões foram constatados que somos pecadores. Como mudar isso? Então tem que só se o juiz justificar. E o juiz justifica o transgressor não fazendo de conta que não houve transgressão, né? Alguém pode pensar assim, não, é que o juiz olhou para mim, Deus olhou para mim, e aí ele me amou assim de um jeito que ele falou, meu filho, quer saber? Eu vou esquecer tudo de errado que você fez, e o juízo contra as suas transgressões não virão sobre você. Isso é justo? Isso não é justo. Paulo vai dizer aqui que na justificação Deus vai demonstrar a justiça dele. E como que essa justiça de Deus é satisfeita? Então alguém vem e assume a culpa. E assumindo a culpa de uma transgressão que ele não cometeu, então o juiz não fingiu de conta que não houve transgressão. Essa transgressão foi transferida para outra pessoa. E o juízo contra a transgressão foi feito nessa pessoa, fazendo então com que o transgressor, com que o pecador se torne o quê? Justificado. E ele diz que isso não depende da nossa obediência. Isso é exclusivamente uma ação da graça do Eterno. Até porque, meu irmão, pode a sua obediência hoje mudar as transgressões que você fez no passado? Não adianta, já foram feitas. Como é que alguém redime uma transgressão que já foi feita? O dano já foi causado. O pecado já foi cometido. Como que reverte isso? Então tem que haver o juízo contra essa transgressão. Então só não haverá esse juízo se houver justificação. Não é que não haverá, haverá o juízo, mas ele virá sobre aquele que assumir a culpa do transgressor. Vamos ver isso num exemplo que Jesus traz em Lucas 18. Mas não perde Romanos, meus irmãos. Você que está com a Bíblia, não perde Romanos, porque a gente vai voltar aqui depois. Vamos para Lucas 18. Só voltar um pouco aí. Lucas 18. No versículo 9. Para algumas pessoas, de novo, que o que, meus irmãos? Confiavam em sua própria justiça. Então, não é a justiça aqui da pessoa que vai ser representada que Yeshua está condenando ou acusando, mas confiar nessa justiça. Ou seja, na sua própria justiça, que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros. Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Não é nem um pouco modesto, né? Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Veja, há algum erro nisso aqui, meus irmãos, né? Por exemplo, não ser roubador. Que bom, né? Glória a Deus. Não é corrupto, amém. Não é adúltero, glória a Deus. Jejua, amém. Tem que jejuar mesmo. Dou o dízimo. Baruch Hashem, tem que dar o dízimo mesmo. O que é que Jesus está chamando a atenção aqui? Ele fala lá no início. Não é a pessoa fazer essas coisas. É a pessoa confiar que vai ser justificada por causa disso. Você pegou a diferença ou não, meus irmãos? Então, isso é importante, porque há 2 extremos. A pessoa que entendeu já que ela não é justificada por isso, e que entendendo isso, ela deixa de fazer isso. Então eu não vou jejuar. Então eu não vou cuidar de não ser roubador, de não ser adúltero, já que não é isso que me justifica. Então por que cuidar com essas coisas? Esse é um extremo. O outro extremo é alguém que entende a importância dessas coisas, mas também deposita nessas coisas a sua confiança. Confiança em que aspecto? De que ela está salva por causa disso. Então vamos lá.
no outro exemplo que Jesus vai citar agora. No 13. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, o pecador, e não o outro, foi para a sua casa como? Justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas todo que se humilhar será exaltado. Então, só abrir um parênteses aqui, irmãos. É o humilhado que será exaltado? Não, é o que se humilhar. Sabe por quê? Aqui é interessantíssimo, isso é extraordinário. É característico do que se humilha não querer ser exaltado. E justamente por não querer ser exaltado, o Eterno faz o que com ele? Exalta. Pode alguém que se humilha estar buscando exaltação? Não tem como. Então, nisso aqui a gente vê o cumprimento daquela frase hebraica, A honra foge dos que correm atrás dela e corre atrás dos que fogem dela. Então, importante isso aqui. Pare de buscar a Deus para querer ser honrado. Amém, meu irmão? É esse o motivo pelo qual você não vai ser honrado. Busque ao Eterno com o intuito não de você ser honrado, mas de você honrar o Eterno. Amém? Não queira honra. Isso aqui é importante para que os irmãos tomem cuidado com mensagens do tipo: Deus vai te honrar, você vai ser exaltado, todos vão ver quem você é, e leva a pessoa a querer ser honrada, quando justamente esse é o motivo pelo qual as pessoas não serão honradas. Porque a condição para ser honrado é não querer isso. Porque o que se humilha é característico dele não querer ser honrado, mas Deus o honra. Amém? Fecha parêntese. Vamos voltar ao tema aqui então. Veja que aqui então esse homem volta para casa como? Justificado. Ele era justo? Não era justo. Ele era cobrador de impostos. Esse exemplo que Yeshua traz é de um roubador. É de um corrupto. Então ele não era justo. Mas não sendo justo, apesar de não ser justo, ele foi justificado. O que é isso? Então veja, ele diz, ele reconhece: eu sou pecador. E aí ele pede algo para o Eterno aqui. O que ele pede para Deus? Ser benevolente. Tem alguma tradução aí que está propício? Ser propício? Não, Todos está benevolente? Então, olha que interessante. Algumas traduções vai aparecer ser propício. Que a palavra que aparece no grego, ela também significa propiciação. Ele diz assim: ser propício a mim. Ele está pedindo ao Eterno que faça propiciação por ele. Olha que tremendo isso. O que é a propiciação? Nós lemos lá em Romanos 3. Jesus foi o sacrifício de propiciação. Paulo falou lá em Romanos 3. Ele foi sacrifício de propiciação. O que era o sacrifício de propiciação? A gente até falou domingo passado. Nem todo sacrifício era para o pecado. Então o de Yeshua foi o sacrifício de propiciação. Esse era o sacrifício que era o sangue do animal posto no lugar do sangue do pecador. Então, por isso que a tampa da arca, da aliança, se chama propiciatório, que é o lugar onde vai acontecer a substituição. Substituição do quê? Veja, quem pecou foi a pessoa. Então o sangue de quem deveria ser derramado? Quem deveria ser morto? A pessoa. Mas quem era morto no lugar dela nos rituais de sacrifício lá no templo? O animal. Lembra que no dia de Yom Kippur, o Eterno fala que o sumo sacerdote pegava o animal, colocava a mão na cabeça do bichinho e é inocente, e o bichinho aceita, põe a mão, está prescrito isso lá em Levítico, e o sumo sacerdote confessava o pecado dele e da nação. É muito pecado, gente. Ó Senhor, nós roubamos, nós blasfemamos teu nome, nós desonramos o Shabat, nós transgredimos seus mandamentos. E ao confessar esses pecados com a mão na cabeça do animal, estava havendo uma transferência. A culpa estava passando para quem? Para o animal. E aí, então, uma vez a culpa passando a estar sobre o animal, ele era morto.
O sangue era levado para dentro do Santo dos Santos e ali acontecia a propiciação. Então ele está pedindo o seguinte: Senhor, que alguém me substitua. Eu pequei. Como é que eu mudo essa condição? Então que alguém assuma sobre si esse pecado que eu cometi. Difícil fazer isso, né? Quem vai querer fazer isso? Quem aceitaria se pôr no lugar de um transgressor? Quem de nós aqui se apresentaria para Deus dizendo: Senhor, pode pôr na minha conta, traz para mim essa culpa? Uma vez fazendo isso, então quem seria morto? A pessoa, você ou eu. Fazer isso de uma única pessoa já seria algo muito difícil. Agora imagine, irmão, você trazer sobre você a culpa, como Pedro diz, do pecado de todo o mundo. A transgressão do mundo inteiro. As pessoas pecaram, as pessoas transgrediram, e alguém vem e assume a culpa, sem ter transgredido, sem ter pecado. Diferente de alguém que dizia assim: já tem tanto pecado mesmo, o que é mais um? Pode vir para minha conta. Não tinha pecado. E ele aceita assumir em si os pecados do mundo. Irmão, hoje você pode ser justificado, porque Yeshua tomou sobre ele a transgressão que você cometeu. Yeshua tomou sobre si a culpa da transgressão que você fez. O juízo que recairia sobre nós, recaiu sobre ele. Por isso aqui a gente vai tomar o sangue, representando no cálice, porque ele derramou o que, irmão? O sangue. Ele assume o juízo. Eu vou citar aqui alguns versículos, como por exemplo, Pedro diz assim: Cristo também foi sacrificado uma única vez por todas, o justo pelos injustos. Veja, repita comigo, diga: o justo pelos injustos. Há aqui uma substituição. O justo assume o lugar dos injustos. Nós observamos isso de forma muito direta na crucificação de Yeshua, quando é feita a proposta de soltar um criminoso. E é perguntado à multidão: vocês querem que eu crucifique Barrabás e solte Jesus, que o próprio imperador já havia constatado que não havia culpa alguma sobre ele? Ou vocês querem que eu crucifique Jesus e solte Barrabás? Eu quero que você não pense na multidão, mas pense em Barrabás. Se ponha no lugar de Barrabás. Você está ali, você está vendo Yeshua, e você sabe que há uma cruz para carregar. Se não for ele que for carregar, quem iria carregar? Eu, Barrabás, iria para aquela cruz. Quem vai para aquela cruz que deveria ser carregada por Barrabás? Yeshua. O que acontece aqui? Ele substitui. Yeshua foi no lugar. Então Barrabás se torna esse exemplo de toda a humanidade. Ele assume a culpa, a condenação que não era dele. E por isso nós fomos justificados independentemente da nossa obediência. O Eterno nos declara justos, nos declara justificados, melhor dizendo, pela obediência do Messias, pelo sacrifício do Messias. Veja como isso aparece no Antigo Testamento. Eu vou citar dois textos. 2 Samuel 7 diz, no versículo 13, sobre o Messias: será ele quem edificará uma casa em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Mesmo no tempo em que tiver que padecer pela iniquidade dos homens, eu mesmo o punirei e açoitarei com o castigo dos humanos, aplicado por intermédio de homens. Veja, no mesmo texto que é profetizado que o Messias teria um reino,
seu reino não teria fim. O Eterno também diz: ele será punido, eu irei puni-lo. E ele está falando isso sobre o filho dele. Ele diz: eu serei por pai, ele será meu filho, eu estabelecerei o trono dele, mas ele já está dizendo: eu irei puni-lo. Que lógica há nisso? O pai já anunciar que iria punir o Messias. É porque o Messias então iria cumprir esse papel de assumir a iniquidade dos homens, como é dito aqui. Ele vai ter que padecer pela iniquidade dos homens. Não foi por sua iniquidade, foi pela iniquidade dos homens. Isaías 53:5 diz: ele de fato foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Você teve o destino da tua alma mudado, e não havia o que você pudesse fazer para mudar isso, a não ser que o Messias viesse e assumisse sobre si a culpa que era sua. Essa foi a obra do Messias. Ainda que ele não te curar, não que ele não tenha cura, mas presta atenção nisso, irmão. Ainda que ele não te curar, ainda que ele não te prosperar, ainda que ele não abençoar as outras áreas da sua vida, se o destino da tua alma já foi mudado, se você foi justificado, irmão, você já tem que levantar a mão e agradecer a Deus pelo Messias. Ainda que você, estando justificado, continue passando as dificuldades que você tem passado. Quem disse que ele veio ao mundo com a missão única e exclusivamente de fazer milagres? Ele veio ao mundo com a missão de justificar os que nele crescem. Ele veio ao mundo para assumir sobre si a iniquidade dos homens. Mas ele é tão maravilhoso que ele ainda curou os homens, que ele ainda libertou os homens, que ele ainda restaurou os homens, que ele ainda tem milagre para fazer na tua vida. Mas ainda que nada disso aconteça, só de saber que você está justificado e que você pode apresentar-se diante do tribunal celestial de Deus hoje, caso você morra. Ou não pode acontecer isso? Caso você seja apresentado hoje diante do tribunal de Deus, Paulo diz que se Deus te justificou, não vai aparecer ninguém para te condenar. E ele usa a lógica do seguinte: quem é maior do que Deus para condenar alguém que Deus justificou? E aí ele chega à conclusão: não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque Deus os justificou. Deus os justificou. Por isso a obra em nós da justificação já é o motivo pelo qual nós devemos honrar ao Eterno, glorificar a Deus e nos alegrar em sua presença pela justificação. E eu estou trazendo isso aqui aos irmãos porque às vezes a gente se esquece disso, meus irmãos. Às vezes a gente esquece que a nossa alma estava condenada ao inferno, e muitos só vão se dar conta disso quando já não houver mais tempo para a justificação. Você, pela graça do Eterno, pôde ter o seu destino mudado antes de passar pela morte. Agora, não espere você chegar na morte diante do tribunal de Deus, porque há um tribunal, meu irmão. Resta ao homem morrer uma vez só, e depois disso o quê? Hebreus fala: juízo, julgamento. Há um tribunal, meu irmão. Você se apresentará diante do tribunal do Eterno. Então, como ter paz diante disso? Como que alguém pode ter paz para morrer sabendo, com a consciência? Porque independentemente da pessoa ter consciência disso ou não, ela vai se apresentar diante do tribunal de Deus. Ela pode chegar para Deus e dizer: mas Senhor, eu não creio em Ti. Não depende de você crer em mim ou não. O tribunal de Deus é real. Os mortos e os vivos se apresentarão diante do grande trono de Deus e serão julgados. Então, como que pode alguém que, por outro lado, já tem essa consciência, ter paz? Essa paz advém de estarmos justificados. Diga a glória a Deus. Justificados. Veja, volta lá para Romanos, capítulo 11.
Romanos 11. E é por isso que Jesus pôde afirmar, contrariando tudo que alguém poderia imaginar, afirmar um criminoso já na hora de sua morte, sabendo que não continuaria mais vivo, mas pôde afirmar aquele homem, onde está sendo crucificado: se creres em mim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Veja, como é que Yeshua pode afirmar isso para um criminoso? Porque naquela hora, ele creu que ali estava o Messias. E nessa ocasião, então, o Messias estava ali na cruz também. Não é que Deus deixou de levar em consideração os pecados do criminoso. Eles foram punidos, mas foram punidos no Messias. Vamos ver aqui em Romanos 11, no versículo 32. Porquanto Deus colocou todos debaixo da onde? Desobediência. Com qual propósito? Usar misericórdia para com... Como assim? Veja, isso aqui é até uma resposta ao que aconteceu em Gênesis, né? O Eterno cria o homem, põe no Éden uma árvore da qual ele não podia comer e faz um juízo caso ele comesse, e deixa a árvore acessível, né? Vê, mas não toca. Aí você já sabe, né? Se viu, quer tocar. Então, alguns questionam, né? Poxa, como é que Deus faz isso? Será que ele não sabia que Adão iria desobedecer? Certamente sabia, né? E aí depois ele dá a Torá. E como é que ele dá a Torá, já sabendo também que as pessoas não iam conseguir cumprir? Esse Deus é meio difícil, né? Que difícil. E aí Paulo dá uma explicação aqui. Foi Deus quem colocou todos debaixo da onde? Desobediência. Olha que interessante. Deus criou as situações para mostrar para o homem que o homem não conseguiria obedecer. E agora, sabendo disso, só cabe ao homem depender do quê? Da misericórdia. Isso para que o homem não achasse que estaria no Éden como estará lá por causa de suas obras. Se nós voltarmos a comer da árvore da vida, da qual Adão foi proibido, não do conhecimento do bem e do mal, da árvore da vida, já não vai ser pela obediência, porque Adão desobedeceu, vai ser pela misericórdia do Eterno. E aí Paulo, vamos então à conclusão dele aqui, ó. Ele deixou todos debaixo da desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. E aí ele vai dizer que isso é profundo demais. É difícil de entender isso, sim ou não, gente? E ele vai reconhecer isso. Ele vai dizer aqui, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus... Ou seja, como é difícil entender os caminhos que Deus usa para salvar o homem, né? Usando essa lógica, poxa, ele faz o Éden, o homem desobedece, toda a situação que foi acontecendo, Deus deixando o homem ficar debaixo da desobediência. E aí Paulo diz, é difícil entender isso. Os caminhos de Deus são inescrutáveis, não dá para entender como ele está agindo, por que ele está agindo do jeito que está agindo. Mas ele vai dizer algo aqui em seguida, pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Diga amém. Então veja, a conclusão é a seguinte: é Deus quem está fazendo. Porque do jeito que está sendo feito eu não sei. Mas eu sei que dele é a salvação. Por ele a salvação é operada. E para ele nós estamos salvos. E aí é dito, portanto, a ele seja o quê? A glória. A ele
seja, é para que todo mundo chegue nessa conclusão. A glória será a Ele. Estar justificado é para a glória do Eterno. Não há glória para ninguém. Irmão, se você recebe, eu estou falando isso de salvação, mas se isso é atribuído à salvação, quanto mais as outras coisas. Se do Eterno é a salvação que Ele faz, que Ele opera em sua vida, quem dirá as outras coisas? Então, bênçãos que você recebeu, foi dEle, por Ele e para Ele. Respostas que você recebeu, foi dEle, por Ele e para Ele. Portanto, a quem seja a glória? A Ele. Não, fui no culto lá na Igreja Restauração, aconteceu um milagre. A Ele seja a glória. Dele foi isso, por Ele foi feito e para Ele foi realizado. Isso é para que você entenda, meu irmão. Não divida a glória que é dada ao Eterno a ninguém. E é disso que Yeshua fala sobre os que confiam em sua justiça, porque eles tiram a glória que deve ser dada a Deus e traz essa glória para quem? Para si mesmo, é a minha justiça. E Paulo diz, não há espaço para isso, porque chegamos à irrefutável conclusão de que somos pecadores, portanto carecemos da glória de Deus e de sua misericórdia. E Deus usou de sua misericórdia. Deus foi misericordioso. Deus agiu com a sua graça ao fazer recair sobre o seu Filho a minha e a sua iniquidade. E hoje estamos justificados, diga glória a Deus. Agora, vamos observar o outro lado da moeda. Vamos para o capítulo 2 de Romanos. Capítulo 2. Sou Cícero. Lê o capítulo 3, versículo 28, primeiro, e aí eu vou ler o capítulo 2, 13 com os irmãos. 3, 28. Então vamos ver esse versículo que o Cícero leu, que nós citamos ele em Romanos 3. O homem é justificado independentemente da sua obediência à lei. E vamos comparar agora com Romanos 2,13. Pois, diante de Deus, não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. Veja, no capítulo 3 ele fala: o homem é justificado independentemente da sua obediência à lei. No capítulo 2 ele fala, porque o que é declarado justo é o que obedece à lei. Espera aí, uma hora ele fala que é o que obedece e outra hora ele fala que não depende do que obedece. Ele não pode estar falando da mesma coisa, concorda ou não? Ele não pode estar falando da mesma coisa. Porque se Paulo está falando da mesma coisa, ele tinha esquizofrenia, como alguns podem até acreditar que tinham, né? Ah, não, que Paulo é... Porque os que alegam que ele, por exemplo, atestava que a lei foi anulada, pegam alguns versículos que dão essa impressão. Mas o mesmo Paulo também dá outros textos que mostram que a lei não foi anulada. E aí como é que fica então? As pessoas não conseguem lidar com essas aparentes contradições. É difícil mesmo, Pedro vai reconhecer isso. Em suas cartas, Paulo escreve coisas que são difíceis de entender. Ele vai dizer isso lá em 2 Pedro 3. Então, vamos lá. Ele diz que é declarado justo quem obedece. E no 3 ele diz que é justificado independentemente de obedecer ou não. Então, ele não pode estar falando da mesma coisa. Aqui, nós já então podemos discernir que ele está falando de ser justo. Veja, é justo aquele que obedece, e é justificado independentemente de obedecer. A diferença entre as duas coisas é a seguinte: a primeira, a justificação, ela não depende da obediência à lei, porque ela é operada pela graça do Eterno. Nós fomos transgressores, a culpa
estava sobre nós e Yeshua assume sobre si. É exclusivamente obra dele. Como nós vimos lá em Lucas 18, aquele homem que foi justificado, ele era justo? Não, ele não era justo, porque ele estava transgredindo. Mas como será que ele, eu sei que foi uma parábola, mas vamos imaginar aqui, como ele deveria viver depois de ter voltado do templo justificado? O que ele deveria se tornar então a partir daí? Justo. Agora sim, você foi justificado sem depender da sua obediência. Mas ser justo, agora sim, requer o quê? Requer obediência. Ser justo, portanto, é quem eu me torno. Eu fui justificado de quem eu era, pecador. Ser justo é em quem o Espírito de Deus está me tornando agora. E tem que ser diferente de quem eu era. Ou pode ser a mesma coisa? Não pode. Não, Deus me aceita do jeito que eu estou. Sim, Ele te aceita, mas Ele te ama tanto que não vai permitir que você continue do jeito que está. Se caso isso aconteça, a obra de justificação está sendo desperdiçada. Como é que pode? Imagina, irmão, pensa nisso. Pensa você chegar para alguém e dizer assim: eu vou pagar a fiança dessa pessoa que cometeu esse crime. Então imagine que você toma conhecimento de alguém que foi lá, cometeu um assalto. E aí tem lá, fiança, 100 mil reais para soltar a pessoa. Você vai lá, paga a fiança. Você espera que depois disso a pessoa faça o quê, irmão? Não faça mais. Comece, como Paulo fala, aquele que roubava agora, trabalhe. Se a pessoa volta a roubar, como é que você se sente? Como é que você se sente? Foi desperdício. Quem se sentiria desprezado? A pessoa não valorizou o que eu fiz. É assim que é feito, é isso que algumas pessoas fazem quando dizem que foram justificadas e continuam vivendo no pecado. Elas estão tornando vão a obra da justificação feita por Yeshua. Vamos observar como o texto de Hebreus vai nos dizer isso. Vai para Hebreus 10. Hebreus 10. Eu vou citar para os irmãos um versículo também de Romanos, que também nos ajuda a compreender bem a diferença entre estar justificado e ser justo com relação ao tempo em que as coisas acontecem. Veja, uma pessoa ela é justificada independentemente da sua obediência, ou seja, ela não está obedecendo, ela não está cumprindo a Torá, ela não está cumprindo a vontade de Deus, ela está em desobediência, mas mesmo estando em desobediência, ela pode ser justificada. Agora veja como Paulo fala em Romanos 5,19, eu só vou citar aqui para os irmãos. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, repita comigo, muitos se tornarão justos. Veja, está no futuro, se tornarão justos. Eu não me considero ainda um tzadik. Eu não me considero ainda que a palavra hebraica é para justo. Eu creio que eu estou justificado. Mas que eu me tornei um justo. Nos termos em que a palavra de Deus diz que o justo é, irmão, estamos longe. Mas estamos no caminho. Veja, nós já estamos justificados. Mas esses que estão justificados se tornarão justo. O que é então a pessoa se tornar justo? É um processo. E nesse processo, ela vai deixando de transgredir o que transgredir, passando a obedecer o que não obedecia. Caso isso não aconteça, irmão, vamos ver o que Paulo vai dizer aqui, ó. Hebreus 10, não sei se é Paulo, né? Eu disse Paulo aqui pelo hábito, mas Hebreus 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade,
já não resta sacrifício pelos pecados. Então vamos observar aqui. Essa pessoa foi justificada? Foi. Porque ele está falando aqui de alguém que conheceu a verdade e que recebeu o sacrifício do Messias. Inclusive, é dito então esse caso. Imagina a pessoa então, que Yeshua vem, assume a culpa dela, paga a condenação que era dela, sofre em si mesmo a condenação dela. Não é só pagar a fiança. É como se ele fosse, nesse exemplo, tivesse assumido a penalidade sobre si. Então ele assume a condenação. E aí depois disso, justifica a pessoa. E a pessoa, como diz o texto, vive. Então não é alguém que peca, é alguém que vive no pecado. E vive como? Deliberadamente. Então é alguém que foi justificado, que diz obrigado Jesus, e volta para a transgressão da qual Jesus a justificou. Veja, isso não por uma dificuldade de vencer a transgressão, porque nós ainda lutamos contra as obras da carne. É alguém que não está lutando contra a transgressão, ela já se rendeu à transgressão e deliberadamente, ou seja, até premeditadamente, ela se prepara até para cometer a transgressão. Alguém pode até dizer assim, não, vou pecar aqui, mas depois Deus vai me perdoar. Não vai, não há perdão para pecados deliberados. Uma coisa é eu lutei, eu tentei resistir, mas eu não consegui. Você lutou contra o pecado do qual ainda te venceu. Outra coisa é você se entregar. Então a pessoa foi justificada, mas ela ainda não segura a língua, não luta contra o pecado da língua. Ela ainda não luta contra o pecado da idolatria. Ela ainda não luta contra o adultério. Ela continua como se nada tivesse acontecido com ela. Veja o que ela está fazendo com o sacrifício de Yeshua. Vamos lá. É dito que não resta mais sacrifício, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós, quanto menor ou maior castigo? Maior castigo. Mas peraí, quer dizer então, que mesmo estando depois do sacrifício de Jesus, ainda haverá castigo? Ele diz que vai ser ainda maior. Por quê? Porque se eu desprezei o sacrifício de Jesus, qual é o outro sacrifício que tem? Não tem. Então só resta o quê? A conclusão é clara. Só resta o quê? Vai ser condenado. No versículo, então, 29. Julgai vós quanto maior castigo merecerá quem ferir os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. 3 coisas: ferir, profanar e insultar. É isso que alguém que depois de justificado continua na transgressão sem lutar contra o pecado está fazendo. Ela está ferindo e ela está ferindo os pés. Veja, imagine, isso é dramático demais, porque imagina você ver Jesus, ele está crucificado e você ainda chega lá assim e pisa aí no pé dele assim. Você está fazendo o quê? É como se você estivesse fazendo o quê? Eu não estou nem aí para o que o Senhor fez. Então, o sangue que Yeshua derramou, a pessoa deixou de ver naquilo algo realmente sagrado, ela considera aquilo como qualquer outra coisa, e insultou o Espírito da graça, né? É um insulto. Veja, isso com respeito à pessoa que foi justificada, mas não está buscando se tornar justa. Eu não estou dizendo que você não vai pecar, mas eu estou dizendo que você tem que agora lutar e trabalhar na sua vida espiritual, no seu caráter, nas suas ações, para que você se torne justo. E é justo quem obedece a Torá, não só quem escuta, quem cumpre. E aí eu vou citar para os irmãos alguns versículos aqui para nós participarmos da ceia. O principal deles que eu queria compartilhar é Tito 2, que diz... Não, eu vou deixar esse versículo aqui para os irmãos lerem em casa, por causa do horário, e a gente vai aproveitar e ler vai ter a célula, Ju? Então a gente deixa para comentar na célula. Sim.
Exatamente. Porque a misericórdia já foi manifestada. Então, irmão, veja, nós aqui estamos numa condição diferente de quem nunca ouviu o Evangelho. Isso aqui não é para quem nunca ouviu. É para quem já ouviu. Para quem já participou. É para nós, meu irmão. Então, ou você vai até o fim na sua busca por se tornar um justo, ou você vai acabar por desprezar o sacrifício de Yeshua, e o que vai restar para você vai ser chamas e condenação, conforme o próprio texto diz que restará para o que assim fizer. Então, tem volta? Não tem volta. Voltar para onde? Para o inferno? Não foi de lá que Yeshua nos tirou? Não era para lá que estávamos indo? Para onde eu vou voltar? Para o inferno? Que Deus me livre. Eu vou continuar lutando contra o pecado até Yeshua morrer. Posso, talvez, não me tornar o justo que poderia me tornar, mas vou morrer lutando para ser. Amém, meus irmãos? Com o poder de Yeshua, você tem que ser assim. Você tem que lutar contra o pecado e não se render a ele. Veja, o texto que eu quero citar para os irmãos está aqui em Hebreus mesmo. Olha no capítulo 12, no versículo 2. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, que é Jesus, o qual, agora olha só por que Jesus aceitou assumir a culpa sobre si. Por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Veja, ele aceitou isso porque foi proposto a ele algo em troca. Amém? É isso aqui que o autor está dizendo. Jesus receberia algo em troca do seu sofrimento. Por isso ele aceitou sofrer. Não foi um sofrimento de, vítima, olha como eu estou sofrendo. Não, haverá um resultado disso que eu estou fazendo aqui. Haverá uma recompensa. E qual é a recompensa? Não, veja, não é a nossa. Quem vai receber essa recompensa? Ele. Qual é a recompensa que Yeshua queria ter do sacrifício dele? Não, veja, estar com o Pai, a gente podia observar aqui que em João diz que ele já estava. Nós, pessoas justas. Irmão, você tem que ser a recompensa que Deus vai dar para o Messias. Agora pensa só, Yeshua veio ao mundo, morreu, passou pelo que passou, aceitou a cruz, para quando ele voltar, receber uma igreja transgressora, pecadora, que vive em desobediência. Aí imagine Yeshua olhando e dizer, foi para isso. Eu morri para receber as pessoas assim. Porque Yeshua, irmão, não quer só mudar o destino do inferno para o céu, ele quer tornar você um justo, ele quer transformar você. Então você, quando busca uma vida de obediência, você está honrando o sacrifício do Messias. Diga a glória a Deus. Você está honrando. Eu vou honrar. E quando você peca, você está desonrando. Essa é a verdade, irmão. Eu sinto isso toda vez que eu cometo uma transgressão da qual eu pequei. Venho e desonrei o sacrifício de Jesus. Porque é isso. Você acha que Jesus morreu na cruz para receber um povo que fica reclamando, blasfemando, falando mal contra Deus? Deus nos livre disso, irmão. Deus entregou seu filho, propondo ao seu filho que ele receberia uma recompensa. E eu e você devemos ser a recompensa que ele vai receber. E Paulo é quem vai dizer isso. Efésios, eu só vou citar para os irmãos que nós já vamos orar. Efésios capítulo 5 ele diz: Cristo amou a igreja, sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Veja, eu vou passar pelo que eu vou passar, mas eu vou receber em troca disso uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Então que nós possamos agora, irmãos, viver para honrar o sacrifício daquele que nos justificou. Não é para ser salvo, é porque estamos salvos. Não é para ser justificado, é porque fomos justificados. Fique de pé no seu lugar.